Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meus queridos, aqui quem fala é a professora Isadora Barreto. A gente vai dar continuidade ao nosso material, só que agora, ó, caderno 2, tá? A gente está iniciando o caderno 2. Você pode abrir lá no módulo 5, página 192, a turma é a minha querida turma do sexto ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Saudades! Meus amores, a gente vai falar sobre o planeta Terra, tá? A origem, a estrutura e a sua dinâmica. A gente vai dar uma iniciada hoje nesse módulo. Lembrando que esta aula é a parte 1, então vai ter outras partes, tá ok? Não vamos finalizar este módulo agora. Então acompanha tudo direitinho para não perder o raciocínio acerca desse conteúdo. Como o próprio título já traz, lá no módulo 5, a gente vai falar sobre o espaço, sobre o universo, sobre a origem do nosso planeta, do sistema solar, tá? Esse assunto é um assunto muito legal, muito interessante, porque veja só, você entendendo e compreendendo a estrutura do nosso planeta e que lá acima de nós existe um universo, existe uma coisa chamada espaço, onde a gente pode encontrar aí diversos planetinhas, diversas galáxias, e que nós estamos aí em apenas uma, tá? De todas as bilhões que existem lá. E daí de imediato eu já digo para você uma coisa: se existem bilhões de galáxias, nós não somos únicos, ou somos únicos? O que você acha disso, hein? Será que só existe seres humanos ou seres vivos somente no planeta Terra, nesse bilhões de galáxias possíveis, bilhões de planetinhas? Será que só existe seres vivos no nosso? Boa pergunta, né? Deixo aqui para você ficar refletindo a respeito, tá bom? Ó, nós temos aqui, né, uma estrutura que eu montei para vocês me acompanharem. Se possível, por favor, anota no caderno, faz um cabeçalhozinho caprichado, tá? Para não esquecer do conteúdo e coloca a data que você tá vendo essa aula, tá ok? Terra. Aí eu coloquei setinhas para apontando para nebulosas e Via Láctea. Gente, nós estamos logicamente no planeta Terra, mas o planeta Terra ele surgiu através de uma coisa chamada de uma teoria das nebulosas, tá? Essa é a teoria mais aceita. Existem diversas, mas a mais aceita pela ciência é de que há aí a origem do nosso planeta e dos outros planetas, a origem do nosso sistema solar se deu através das nebulosas, que nada mais é do que aquele processo de poeira cósmica, tá, junto com alta temperatura, se condensando e formando os planetas. Então primeiro se condensa, superaquece, transforma em algo chamado Sol hoje, tá? E a outra parte vai formando outros planetas. Para você entender melhor ainda, eu quero te pedir um favor. Quando finalizar, dá uma lida no conteúdo a partir da página 192, onde você vai visualizar várias imagens, vai ficar melhor ainda para tu compreender esse processo de criação, de surgimento, melhor dizendo, de surgimento dos planetas e do nosso sistema solar, tá? Teoria das nebulosas é a teoria mais aceita que explica a origem dos planetas e do sistema solar, do Sol, por exemplo. E nós estamos, né, a Terra está na Via Láctea. Via Láctea é apenas uma galáxia das bilhares de galáxias possíveis, né, que existem no nosso universo. De imediato eu já te digo uma coisa: o universo é infinito, ele não é finito, porque nós não temos aí um parâmetro de início, meio e fim. Nós temos a ideia de que não há um fim, né? Pelo menos essa é a hipótese, essa é a ideia mais aceita acerca do universo, de que ele é infinito. Logo, se ele é infinito, eu não posso dizer que existe uma parte de cima e uma parte de baixo. Lembra que eu falei isso para vocês? Que não existe essa ideia no universo de que existe uma parte de cima e uma parte de baixo, porque ele é infinito, então a gente não sabe qual a direção aí que é cima, qual a direção aí que é baixo, né? E quando a gente tem, por exemplo, a rosa dos ventos, que diz, por exemplo, norte e sul, leste e oeste, é nada mais do que um parâmetro dentro da Terra, tá? Pra gente se localizar dentro da Terra, mas quando se trata de universo, esse parâmetro, ele é inexistente, tá bom? Via Láctea, então, perdão, é a galáxia onde o nosso sistema solar está, onde a Terra, como um dos planetas, se encontra. Nós temos aqui as nebulosas, como eu já disse para você, é aquela teoria de condensação e formação e surgimento de planetas e do nosso sistema solar.
O que são as nebulosas? São nuvens de gases e poeira cósmica que se condensaram, tá? Superaqueceram, primeiro gerou o Sol, depois foram gerando os planetinhas. Olha que legal. A Via Láctea, meu amor, é nada mais do que esse sistema, aliás, do que essa galáxia onde nosso sistema solar está. E como você muito bem sabe, o nosso sistema solar atualmente tem quantos planetas? Vamos contar aqui comigo quantos planetinhas tem aqui? Mercúrio, 1, Vênus, 2, Júpiter, 3, Marte, 4, a Terra, 5, Saturno, 6, Netuno, 7, por último, Urano, 8. 8 planetas, né, são aqueles que estão aí, que são aceitos, são reconhecidos como planetas dentro do nosso sistema solar, tá? Entenda o seguinte, existia um nono aqui, que chamava-se Plutão, ó, não tá aparecendo aqui Plutão. Por quê? Porque Plutão, ele saiu, tá, da lista de planetas, devido a ele apresentar características que não eram compatíveis com as características que a gente considera como planeta, como, por exemplo, dominar a sua órbita. Existia corpos celestes maiores do que Plutão na sua órbita. Então, para ser considerado um planeta, ele tem que dominar a sua órbita, ou seja, ele precisa ser o maior corpo celeste de sua órbita. Pode haver ali outros corpos celestes, mas ele tem que dominar, ele tem que ser o maior. E um dos parâmetros é esse, tá? Para considerar um planeta. E Plutão não tinha isso, tá bom? Outro parâmetro é a questão de ser mais esférico, tá bom? O planeta, ele tem que apresentar essa característica mais esférica. Outra característica para você lembrar. Temos aqui esses vários planetas, cada um na sua órbita, uns pequenos, outros bem grandes, mas sempre em uma distância muito significativa, tá? A gente tem aí, por exemplo, a distância da Terra para o Sol é uma distância de luzes, né? A gente fala de anos-luz, porque é uma distância enorme, gigantesca. Além daquilo que a gente reconhece como, por exemplo, quilômetros, é ano-luz, muito distante. E isso é importante porque senão a gente ia superaquecer, né? E aí eu quero fazer aqui uma reflexão com você bem simples. Se nós tivéssemos parado na nossa órbita, porque o que é a órbita? A órbita é esse trajeto em que o planeta, ele sempre passa por ele. Esse trajeto de que nós não saímos. Se, hipoteticamente, tá? Só que pra gente brincar um pouco, se a Terra, por exemplo, parasse de fazer esse movimento de translação, de girar na sua órbita, ou melhor, se ela se distanciasse da sua órbita, o Sol aqui, ela aqui, se ela fosse mais para longe, o que aconteceria? Será que a gente ficaria mais gelado? Será que a Terra ficaria mais gelada? O que você acha? Se ela se distanciasse mais do que ela está hoje, né, da sua posição atual no sistema solar, ficaria mais frio? E se ela se aproximasse, ficaria extremamente mais quente? O que você acha? Me responde depois, tá? Pela agenda Edu. Professor, eu acho que isso, tá bom? Beleza? Continuando aqui, ó. Netuno, Vênus, Saturno, Terra. Então nós temos 8 planetas no nosso sistema solar, tá? Lembrando que o sistema solar tem como centro aquela coisinha chamada Sol, que nada mais é do que uma estrela, tá? Não é um planeta. O Sol é uma estrela, uma gigantesca estrela que está ali no centro e os planetas na sua órbita, cada um na sua órbita, ao redor nesse movimento de translação, como por exemplo a Terra. Uma coisa para a gente não esquecer. Nós temos, além de planetas, vários outros tipos de corpos celestes, como por exemplo aqui os meteoroides, tá? E também os asteroides, os satélites. Lembrando que os satélites, eles podem ser tanto naturais, tá? Os satélites podem ser tanto naturais, vou colocar aqui, ó, um pontinho aqui, naturais, escreve aí no teu caderno, naturais, ou artificiais, artificiais. Ó, os satélites, eles também são corpos celestes que estão lá no espaço, que estão lá, né, dentro do universo. Esse satélite, ele pode ser tanto natural como artificial. Professora, como é que eu sei que é natural? Por exemplo, a Lua.
A Lua é um satélite natural da Terra. Beleza? O que é o artificial? O artificial é aqueles satélites que a gente envia lá para poder, por exemplo, se comunicar melhor, para, por exemplo, investigar sobre o espaço, pesquisar sobre o espaço. Esses satélites que o ser humano envia para o espaço. Isso aí são satélites artificiais. Os naturais são do próprio universo, como a Lua, tá bom? Então, voltando aqui, qual a diferença desses três? Os meteoroides, eles são menores, tá? Os meteoroides, perdão, são menores do que os asteroides. O que nós temos como diferença? Esses dois aqui, eles estão orbitando, certo? Eles orbitam uma estrela. Eles orbitam uma estrela, tem uma estrela e eles estão próximos, tá? Tanto os meteoroides como os asteroides. Lembrando que os asteroides são maiores e os meteoroides são menores. Eles sempre orbitam uma estrela. Quer um exemplo de estrela? O Sol. Agora, os satélites, eles sempre orbitam um planeta, tá bom? Um planeta. Ok. Satélites orbitam em planetas, tá? Deu para pegar aí, mas já é isso. Satélites orbitam em planeta. Asteroides e meteoroides orbitam uma estrela. Asteroides são menores. Os três também são corpos celestes. Meus queridos, eu espero que você tenha entendido e até mais. E sempre acompanhe a Agenda Edu.